Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje vou mostrar para vocês os principais ETFs agrícolas do mercado brasileiro que estão disponíveis aqui na B3. Então vou mostrar para vocês aqui os principais ETFs. Claro que a gente não está se importando nesse vídeo em mostrar quais são as principais vantagens do ETF, né, via os contratos futuros, via as ações, não é esse o ponto. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui que eu vou simplesmente montar um outro vídeo, né, explicando quais são as desvantagens e vantagens. Mas hoje o vídeo focal é justamente os principais ETFs agrícolas do mercado brasileiro. Então vem comigo. Estamos aqui para passar para vocês, inclusive, esses 4 ETFs do mercado agrícola que estão disponíveis aqui na B3. E esse é o primeiro ponto. A gente até falou da grandiosidade que é o mercado, né, de agronegócio aqui no Brasil e a grandiosidade que nós temos perante ao mundo, e a gente tem apenas 4 ETFs disponíveis na B3. Claro que isso poderia ser muito maior, mas esse movimento ainda está começando, tá bom? E aí, outro ponto que eu destaco para vocês, além do baixo número de ETFs, é simplesmente a liquidez deles. Percebem? Olha comigo, esse ETF aqui, ó, que é o Fiagro IAGRI 11, tá? Hoje ele acabou negociando R$38 mil e vocês vão ver que todos os ETFs não têm uma liquidez alta, certo? Então esse é o primeiro talvez ponto negativo de você se posicionar nesses ETFs do mercado agrícola. E claro, o mercado ainda está desenvolvendo, o mercado ainda está começando. Claro que nós temos aqui em cada ETF, nós temos o market makers de cada um. Inclusive vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, né? O link que vai acabar resumindo, né, ponto a ponto os dados técnicos, que é um link lá da B3 mostrando, né, simplesmente a característica de cada ETF por trás, as características técnicas, enfim, vai ficar disponível para vocês aqui. Bom, mas vamos começar, esse é o primeiro, IAGRI 11. O IAGRI 11, meus caros, ele simplesmente começou em fevereiro de 2023, ele é um dos primeiros índices agrícolas do mercado brasileiro e ele simplesmente é uma cesta de ativos, tá, que estão listados na B3. Então aqui dentro você tem Klabin, Suzano, tem até Arezzo, tem São Martinho, você tem várias empresas do mercado agrícola, acabei falando aí, você tem JBS, você tem de vários setores do mercado agrícola, tá? Né? Não só específico, tanto é que até colocaram Arezzo nesse pool aqui de ações e ele simplesmente tenta acompanhar, né, a média, né, fazer ali, né, o benchmark desse índice, dessas principais ações. Ele é um ETF bacana, acho que teoricamente a ideia dele é muito legal, mas ele ainda não conseguiu ganhar escala, não conseguiu ganhar aqui sentido, e a gente vê poucas pessoas operando, até justamente por conta da liquidez dele, mas quem sabe é um ETF que pode ganhar muito escala, porque justamente ele é o primeiro índice que nós temos aqui da B3, que faz sentido, que tem uma carteira teórica, e obviamente isso vai acabar entrando, né, no radar dos investidores. Então se você não quer talvez comprar esse ETF, talvez pelo menos eu sugiro você acompanhar, né, a evolução dele, certo? Que daqui a um tempo ele pode sim se tornar um ETF interessante. IAGRI 11, um ETF focado, né, numa lista de ações derivadas, obviamente, das empresas que estão listadas na B3. E o segundo ETF que eu quero apresentar para vocês é o BOI 11, tá? Que é um ETF que replica simplesmente o contrato futuro de boi gordo listado na B3, que é o BGI, né? Eu vou colocar o contrato futuro aqui para vocês entenderem, tá? Então, esse ETF acaba replicando o movimento, né, que nós temos aqui do contrato futuro. Heitor, mas aqui o contrato futuro está em 238, aqui está simplesmente, né, R$7. Qual que é a metodologia? Pois é, vou deixar o link para vocês aqui para vocês entenderem a metodologia. E aí um ponto, olha aqui a liquidez, né? A média móvel de 21 está em 93, mas no diário foi em apenas R$26 mil. Ele é um contrato também que é recente, foi negociado, foi ali liberado a partir de dezembro de 2023. Então, olha como vocês podem perceber que a gente está no começo de toda essa revolução do mercado agrícola. A Agri 11 foi desde o começo do ano, né? O boi gordo aqui desde dezembro, então ainda é novo. Percebe que ainda nós temos o gráfico meio
quadrado, né? Não faz muito sentido por conta da liquidez. Mas tem uma vantagem aqui, tá? Quando você compra o ETF, turma, você simplesmente, né, você facilita a sua vida porque você primeiro não vai precisar ficar colocando margens altas para você estar operando um contrato futuro de boi gordo, você não vai precisar fazer rolagem, é simplesmente comprar o ETF aqui e deixar. E para onde está indo, né, o contrato futuro, o preço do boi gordo, o ETF vai tender a replicar, certo? Então a facilidade operacional que você ganha aqui em operar o ETF do boi gordo em vez do contrato futuro é muito grande. O ETF aqui do boi gordo, ele foi feito justamente para as pessoas físicas, para a galera que talvez não tem dinheiro para operar um contrato futuro de boi gordo, para o pessoal que está começando, talvez até mesmo o produtor rural, né, que tem ali o boi gordo, mas quer começar a entender um pouco da bolsa, começar a comprar um pouco do ETF para entender o movimento na bolsa. Conforme eu disse para vocês, por conta do volume financeiro, não adianta você vir querer aqui comprar 100 mil reais do ETF, que não vai dar certo, né? Você vai acabar mexendo demais no ativo, mas talvez você começando a entender, estudar ele, começar a se posicionar, talvez pode ser legal aos poucos. Lembrando, é um ativo novo, né? Talvez daqui 5 anos, quando a gente estiver falando, pode ser um ativo que já vai ter muito mais liquidez, o mercado vai estar olhando para isso. Show de bola? Inclusive, um outro ativo que é muito parecido com esse é o Corn 11. Olha que interessante esse daqui, tá bom, turma? Também, né, ó, Corn 11, ele é um ETF de milho que também replica os movimentos do contrato futuro de milho na bolsa, que é o CCM FUT, tá, ó, que é o contrato perpétuo, que é o milho Campinas. Então, através do Corn 11, você consegue operar milho na bolsa sem simplesmente você precisar de uma grana alta aqui para margem, sem você fazer rolagem de contrato, sem você se importar com os problemas operacionais, não vou nem falar problemas, mas com as demandas operacionais do contrato futuro. E aqui no Corn 11, simplesmente você pode comprar e deixar que vai ter uma acessibilidade aí operacional e ele vai embora, dependendo da volatilidade do ativo, você pode ganhar, você pode perder, mas você vai ter ali uma facilidade operacional. Corn 11 também é novo, olha que interessante, ó, lá de outubro, né, outubro, novembro de 2022, pouco depois foi lançado o do boi gordo, é um ativo que ainda tem um pouco mais de liquidez do que tem ali no boi gordo, pelo menos hoje teve um pouco mais de liquidez. Os dois ativos têm ali o seu market maker, se eu não me engano, eu acho que é o Banco do Brasil, por isso que tá falando aqui, ó, BB ETF de milho, tá? Tem que acabar pegando certinho, mas eu tenho quase certeza, até dentro da Genial a gente participou de algumas reuniões mostrando essa evolução. E aí, olha que interessante, é mais um ativo, né, que ajuda o investidor, a pessoa física, ao investidor agrícola a entrar nesse mercado, né, justamente com a facilidade operacional. Porque aqui no contrato futuro agrícola, turma, pô, você tem alocação, você tem rolagem, você tem ajuste, que acaba complicando. E geralmente, né, esses valores são pesados. Pô, às vezes você não tem aqui uma margem para você, 6 mil reais para você operar um contrato. Né, o ajuste aqui de cada ponto, por exemplo, do milho é 450 reais. Talvez você não tenha esse dinheiro na sua conta. Por isso que foi aí uma criação, né, da B3 junto, né, com os bancos. Eu vou até falar do Banco do Brasil aqui, se eu tiver enganado, depois eu até comento no vídeo. Mas eu acho que foram eles que criaram sim, tá bom? E aí, pô, com 6 reais aqui, você consegue comprar uma quantidade. E como é, né, simplesmente ETF, você consegue comprar de um em um, tá? É diferente, por exemplo, de uma Vale, né, onde você consegue comprar de um em um também, mas existe o lote, né, o lote cheio e o lote fracionário. Aqui no ETF você consegue comprar de um em um, consegue comprar 100, 200, enfim, tudo no mesmo book, ok? Então, esse aí é o terceiro ETF que eu tenho para apresentar para vocês, que é esse aqui, na verdade, né? Que é o ETF Corn 11 do milho, tá? E aí, pra gente dar continuidade aqui, meus caros, eu quero mostrar para vocês esse aqui, ó, que é o Food 11. Na verdade, ele não é mercado agrícola brasileiro, tá? Ele é um ETF de uma empresa brasileira que replica, inclusive, as grandes empresas agrícolas globais listadas aqui. É o ETF que dos 4 é o que tem menos liquidez, pra vocês terem ideia, R$160 hoje. Ele é um ETF que, teoricamente, é o mais velho, só que é o que tem menos liquidez. Parece que o mercado não se ajustou muito, o mercado não gostou muito dele. Eu até peguei para vocês aqui, né, um outro site, um site do ETF, inclusive, que vai mostrar, né, o que tem dentro desse ETF. Tem essas empresas aqui, ó. Você tem ali, ó,
Nutrien, Bayer, Corteva, Tyson Foods, que é a principal concorrente da JBS. Ele é um ETF muito pequeno, tá bom? Olha isso aqui, ó, patrimônio líquido, né, de 3 milhões, então é ETF simples. Tem essa, acho que é através dessa empresa que eles que fazem esse ETF, mas enfim, é um ETF bacana que acaba replicando aqui as principais empresas agrícolas globalmente falando, tá? Dos 4, talvez eu acho que é o que eu menos recomendo para vocês trabalharem justamente por falta da liquidez. Aqui a gente até consegue montar uma posiçãozinha, né, de pô, 10 mil reais, 5 mil reais, no boi gordo também, no Iagro também. O Iagro tá até começando a desenvolver mais ainda, mas a gente vê um desenvolvimento nesses 3 primeiros aqui. Eu acho que nesse Food 11 não tem um market maker, né, que trabalha aqui todos os dias fazendo uma movimentação, que dá liquidez. O market maker, ele é simplesmente, né, o institucional que dá liquidez para o ativo, certo? Ele está ali operando, ele está dando liquidez para o ativo. Show de bola, meus caros? Então é isso. Queria apresentar para vocês esses 4 ETFs. O objetivo do vídeo aqui é a gente falar um pouco mais também sobre o mercado agrícola, que é gigantesco, mas que ainda aqui na Bolsa não tem uma visão tão grande, ainda é muito pequeno e está tudo muito começando. E eu acho que é super interessante vocês entenderem, aprenderem sobre esses principais pontos, porque isso aqui um dia pode ser um ETF muito grande. Assim como, por exemplo, um BOVA 11 da vida, que hoje é gigantesco também, meus caros. Há muito tempo atrás, lá em 2019, 2020, ó, olha a liquidez, era pequenininho, tá? E hoje claramente se transformando nisso aqui. Assim como o INVVB11, que é o ETF, né, do S&P 500, em 2014, ó, ele era um ETF que não tinha nada. Tanto é que, ó, simplesmente, ó, parece muito, né, graficamente falando, né, com os que a gente tem aqui agora que eu acabei mostrando para vocês. E é isso, meus queridos. Temos alguns links importantes aqui na descrição do vídeo, o link do nosso grupo do Telegram, o link também, né, da nossa mentoria, onde eu vou passar um tempo com você, a gente vai trocar uma ideia, vou passar vários insights de todo esse tempo que eu passei aqui no mercado financeiro dentro de uma corretora. Qualquer dúvida, por favor, me chama nas minhas redes sociais, vão estar aqui também no link para você tirar uma dúvida, entender como é que é a mentoria, entender como é que é a questão aqui, né, dos ETFs, como que você faz para investir. Tô aberto, né, e sou muito acessível para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo, valeu, até mais.